Graças a Deus, irmãos. Isaías 6, a gente vai ler do verso 5 até o 8. Amém? Palavras do profeta Isaías em uma oração ao Senhor. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Repita esse último trecho comigo, irmãos. O Senhor disse: a quem enviarei? Repita comigo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu quero falar de algo nesta noite, irmãos, e provavelmente eu não vou terminar nesta noite, mas eu gostaria de falar algo muito importante, irmãos. Nós estamos terminando mais um ano, graças a Deus. Amém? E tem alguns temas, irmãos, que eu gosto de insistir neles todo ano. Vocês sabem, a gente sempre fala alguns dias aqui a respeito da volta de Jesus todo início de ano. Amém? Eu tenho feito isso desde que a gente começou o trabalho aqui. Amém? E eu também gosto de falar de uma coisa que é muito importante e essencial para a caminhada de todos nós aqui, irmãos. Essencial, importante e um dever, é uma ordem. Fazer discípulos. Amém? Fazer discípulos. Repita assim comigo: eis-me aqui. É importantíssimo isso, irmãos. É essencial na vida de um crente. O fazer missão, o pregar o evangelho, o anunciar as boas novas. Amém? Nós, aqui na semana passada, nós celebramos aqui o culto dos reconciliadores. Todo terceiro domingo do mês, irmãos, a gente se reúne aqui para falar a respeito da mensagem de reconciliação, a qual foi entregue a nós, a mensagem que nos salvou, amém? E a mensagem da qual nós somos embaixadores, da qual nós somos anunciantes, da qual nós somos mensageiros. Amém? É importante que o crente entenda uma coisa, irmãos. O Senhor está clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu: o Senhor envia a mim. Eis-me aqui. É uma necessidade ir, irmãos, e pregar o evangelho. Nós entendemos muitas vezes o evangelismo apenas como um sistema de reunião em que a gente vem aqui, a partir daqui entrega alguns folhetos. É claro que é importante, dá para fazer dessa forma, irmãos. Claro que com entendimento muitas vezes pode ser eficaz, mas não é só isso. Você não precisa de um sistema, você não precisa de um dia na sua agenda para evangelizar. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus nos deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os. Amém? Este ide é uma ordem. Ele disse que era para ir. Ele não perguntou a opinião de ninguém. Ele falou: vá. Tanto que, irmãos, que você aprende uma coisa lendo o livro de Atos, no início da igreja, e que é maravilhoso. Jesus disse que vocês seriam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, até os confins da terra, em Samaria, enfim. Ou seja, vocês não vão ficar aqui somente em Jerusalém. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas. Jesus disse: vocês receberão poder. Para o quê? Poder para ser testemunha de Cristo. Amém? O poder que vem do Espírito Santo não é para ficar brincando, não é para ficar fazendo de uma espécie de produto, não é para vender. O poder que vem do alto é capacitação para pregar o evangelho, para ser testemunha de Cristo. Depois que eles receberam o Espírito Santo, você percebe uma coisa: eles não vão, eles ficam em Jerusalém. Eles ficam ali acomodados, eles receberam o Espírito Santo, eles pregam. Já na primeira pregação, Pedro ganha 3.000 almas, mas eles não saem. E a partir do capítulo 8, a Bíblia diz que o Senhor permitiu que se levantasse uma perseguição em Jerusalém. E aí, eles se espalharam. Por quê? Porque eles estavam estagnados. Eles estavam parados. Eles não estavam indo. Então se levantou uma perseguição e eles foram obrigados a ir.
E por onde eles foram, aí sim eles cumpriram o ide do Senhor. Tanto que no capítulo 9 de Atos se levanta talvez o grande mensageiro do Evangelho, o apóstolo Paulo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? É uma ordem, é necessário, é urgente. Quero que você entenda isso. É urgente. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você de corresponder a uma pergunta do Senhor. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Amém? Tanto que, em Isaías 52, deixa a sua Bíblia aberta, irmãos. Leia comigo. Isaías 52, mais à frente. Isaías diz algo muito importante. Isaías 52, 7, ele diz assim: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. O que acontece aqui, irmãos? No capítulo 6, que nós lemos primeiramente, Isaías ele tem uma revelação do trono de Deus, da majestade de Deus. Ele fica impactado com aquilo, depois da tamanha revelação que ele teve da santidade de Deus, da grandeza de Deus. Ele diz: ai de mim, ai de mim. Eu sou um homem impuro, mas meus olhos viram o Senhor. Então ele diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a ti. Então a Bíblia diz que o anjo pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. Amém? E ele diz: agora os teus lábios estão perdoados, o teu pecado está perdoado, os teus lábios estão sarados. A partir disso o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. Mais à frente, no capítulo 52, como acabamos de ler, Isaías está profetizando, está anunciando a respeito do Evangelho. Ele diz: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas de paz e salvação. Como agrada ao Senhor, como é bem quisto diante dos olhos do Senhor aquele que prega o Evangelho. Você está entendendo isso, irmãos? Amém. Então me parece meio óbvio, irmãos, que é necessário que o crente entenda que se nós queremos ser bons crentes, irmãos, se nós almejamos ser bons crentes, é necessário que a gente entenda que é necessário pregar o Evangelho. Não tem como ser um bom crente sem pregar o Evangelho. Não tem como. É necessário pregar, é urgente pregar. Deus quer alcançar pessoas através da pregação do Evangelho. Então é necessário que a gente entenda que para agradarmos o Senhor nós precisamos pregar. Você precisa ser um pregador do Evangelho em tempo e fora de tempo, aonde quer que você esteja, com o tipo de pessoa que você estiver, você precisa anunciar as boas novas. Amém? Afinal de contas, irmãos, Jesus Cristo foi um grande missionário. Amém? Jesus Cristo foi um grande missionário. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Se Cristo foi um missionário, o que nós devemos fazer? Pregar. Amém? O que caracteriza um bom crente é ser imitador de Cristo. E se Cristo foi alguém que pregou o Evangelho, nós também precisamos pregar. Amém? Por que nós precisamos pregar, irmãos? Porque Deus quer salvar pessoas, como salvou a mim e a você. Deus tem o desejo, Deus tem o anseio de salvar. E esse desejo de Deus é tão grande em salvar as pessoas, irmãos, que Ele desprendeu de um grande esforço para tal. Como que Deus salva as pessoas? Crucificando o seu Filho numa cruz. Como que você foi alcançado por Cristo para a salvação? Através de um sacrifício. Deus não ofereceu um animal qualquer numa cruz. Deus não ofereceu dinheiro numa cruz. Deus não ofereceu ouro numa cruz. Ele ofereceu a si mesmo. Este é o preço para pregarmos o Evangelho. Porque este é o preço da salvação. Deus quer salvar pessoas. E se Deus se esforçou para isso, irmãos, nós devemos nos esforçar também. Amém? Se houve desprendimento da parte do Senhor, irmãos, o que dirá de nós? O que dirá de nós?
Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. Repita assim comigo: Deus deseja salvar. Se Deus deseja salvar, meu irmão, você precisa desejar também. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2. Primeira Timóteo 2. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 3. Em nome de Jesus. A Bíblia nos diz assim, irmãos, 1 Timóteo 2, a partir do verso 3. Oh, Jesus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam, o quê? Salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Como que se é salvo? Chegando ao conhecimento da verdade. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Jesus disse assim lá na oração de João 17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Amém? Jesus Cristo é a mensagem viva do Deus eterno. Amém? E ele foi um pregador do Evangelho. Irmãos, tem algo muito interessante nesse texto. Paulo está dizendo a Timóteo: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento desta verdade. Irmãos, aqui eu vou te fazer uma pergunta. Se esse é o desejo de Deus, quem somos nós para impedirmos? Se o desejo de Deus é salvar as pessoas, quem somos nós para impedirmos o avanço do Evangelho? Quem somos nós, mano? Quando você não prega o Evangelho, irmãos, com palavras e com a sua vida, você está se opondo a um desejo de Deus. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Quando nós não falamos a respeito da mensagem, irmãos, da verdade, da qual nós conhecemos e que as pessoas precisam conhecer, nós estamos se opondo ao desejo de Deus, que é salvar as pessoas. E aí nós nos tornamos inimigos de Deus, irmãos, ao invés de aliados. Quem aqui quer ter Deus de inimigo? Ninguém, né? Ninguém. Nós queremos que Deus seja nosso aliado, irmãos. Ele disse, Isaías disse: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, é agradável diante do Senhor quando nós pregamos o Evangelho. Agora, quando nós nos opomos a um desejo dele, irmãos, nós tornamos inimigos de Deus. Nós estamos se opondo a isso. Nem todos serão salvos. Amém? Isso não deve esvaziar a nossa pregação, irmãos, e a nossa motivação. É óbvio que você vai pregar o Evangelho para pessoas, irmãos, que nunca conhecerão a verdade, que nunca serão salvas. Mas isso não deve nos frustrar, irmãos, porque Deus vai alcançar os seus filhos, os seus eleitos, através da pregação. Amém? Nós não devemos nos frustrar, irmãos. Ah, mas eu prego e a pessoa não vem na igreja. Ah, mas eu prego e a pessoa não entende. Irmãos, nós precisamos pregar. Porque é Deus quem chama. É o Espírito Santo que convence, através da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo que trabalha no coração de quem Ele quer. Mas a nossa função é pregar, irmãos. Nós não temos o direito de restringir quem será alcançado por Deus ou não. E nós temos que ter muito cuidado nisso, irmãos. Porque muitas vezes nós somos seletivos. Nós somos seletivos na nossa forma de viver, com quem nos relacionamos, com quem fazemos amizade, quem nos aproximamos do trabalho, na escola. Nós somos seletivos, mas com relação ao Evangelho, irmãos, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Por quê?
Porque Deus também não faz. Nós não podemos restringir o alcance do Evangelho, irmãos, porque o nosso papel é apenas pregar. Quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, se Deus deseja salvar, irmãos, e nós devemos pregar, nós precisamos pregar com motivações corretas. Repita assim comigo, motivação correta. Amém? Abra comigo em João, no capítulo 14, irmãos. João, capítulo 14. A gente vai ler o verso 21. João 14, 21. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Irmãos, eu já falei aqui algumas vezes para vocês que obediência e amor andam juntas. Amém? Para amar a Deus, você precisa obedecê-lo. Se você não o obedece, você não está amando Ele da forma como Ele espera. Porque olha o que Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que tem as minhas ordens, aquele que tem a minha mensagem, a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. Ele não está falando de guardar apenas como se fosse um depósito. É guardar no sentido de zelar pela mensagem, de colocá-la em prática, de viver em obediência. Esse é um problema que nós temos com o ID, irmãos, de Jesus. Com a grande comissão, a qual Ele comissiona os seus discípulos antes de subir ao céu. Nós encaramos esta mensagem, irmãos, muitas vezes como um conselho de Jesus. E não é. Jesus ordenou, Ele deu uma ordem: vocês precisam ir e pregar o Evangelho para que o reino de Deus avance. Agora pense comigo, irmãos, se os discípulos tivessem encarado apenas como um conselho, uma opinião de Jesus, você não estaria aqui. Você não estaria aqui, irmãos. Se eles não tivessem obedecido o mandamento de Jesus de pregar o Evangelho, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. A palavra estaria restrita a Jerusalém e os seus arredores, irmãos. Não teria alcançado outros povos. Mas porque eles obedeceram, nós estamos aqui, nós estamos usufruindo dos benefícios da cruz. Jesus está dizendo, irmãos, que aquele que obedece a Deus mostra que o ama. Então, quando você prega o Evangelho, você está mostrando amor a Deus, porque você está obedecendo, se ama com atitudes. É aquela frase de Facebook: dizer que ama até o ursinho do 1,99 diz. É muito fácil. Nós dizemos: eu te amo, Senhor. Mas por que vocês não me obedecem? Pregar o Evangelho é um mandamento, irmãos. Então eu quero que você saia daqui nesta noite, sim, perturbado no bom sentido pelo Espírito Santo de Deus, de que por onde você passar durante essa semana, você precisa obedecê-lo ao pregar o Evangelho. A primeira pessoa que você vê durante a segunda-feira, em nome de Jesus, eu profetizo aqui nesta noite, será ela para a qual você vai pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai te lembrar. É um mandamento, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Segundo ponto, irmãos, de motivação correta, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. 2 Coríntios capítulo 5. Abra lá comigo rapidinho, irmãos. Minha intenção não é ser exaustivo nesse assunto, porque ele é complexo. Mas eu quero ser bem prático, bem didático, irmãos. A primeira motivação correta é o amor. Amor e obediência andam juntas. A segunda motivação, irmãos, repita assim comigo: amor ao próximo. Quem ama ao próximo compartilha. Repita comigo: compartilhar. 2 Coríntios capítulo 5. A gente vai ler o verso 18 até o 20, irmãos. Ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Cristo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Qual é a nossa mensagem, irmãos? A mensagem da reconciliação. Paulo está dizendo que nós somos incumbidos de uma responsabilidade, pregar a mensagem da reconciliação. No que consiste a reconciliação, irmãos? Ele diz no início do texto: Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Cristo. Amém? Ou como diz Paulo em Romanos, Paulo aqui também, mas em Romanos no capítulo 5, através de Cristo nós temos paz com Deus. O atrito do pecador diante do Senhor é exterminado através do sacrifício de Cristo numa cruz. Quando você se rende ao sacrifício de Cristo na cruz, irmãos, você está agora em paz com Deus. O abismo do pecado foi desfeito, a inimizade com Deus foi desfeita e agora você tem livre acesso. Paulo está dizendo que nós recebemos essa mensagem. Essa foi a mensagem que nos salvou, irmãos. A inimizade por conta do pecado foi destruída por causa de Cristo. Amém? Mas ele não diz só isso. Ele diz: nós somos embaixadores de Cristo. Nós carregamos esta mensagem. Nós temos essa incumbência. Ele diz ali, irmãos, no verso 20, como se Deus exortasse o mundo por meio de nós. Você carrega esta mensagem, irmãos. A mensagem que te salvou é a mensagem com a qual Deus pretende salvar outras pessoas. Você, irmãos, aqui ó, entenda uma coisa muito séria, presta atenção em mim. Não encare o evangelho apenas como uma ofensa às pessoas, irmãos. Ah, mas se eu falar isso, a pessoa vai ficar ofendida. Ela tem que ser ofendida, irmãos. O evangelho é ofensivo. Porque o evangelho chama o pecador ao arrependimento. Se não houvesse necessidade de arrependimento, irmãos, Jesus Cristo não teria vindo ao mundo. O evangelho é sim ofensivo, porque ele vai no coração do homem como uma dinamite, ele explode tudo que tem lá dentro, irmão. Então é claro, muitas vezes a mensagem do evangelho vai ofender as pessoas, mas por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós temos amor ao próximo. Eu falei aqui para vocês aqui uns dias atrás, acho que foi na quinta-feira, de uma pessoa que pediu um lanche, sei lá eu aonde, e recebeu o lanche, irmãos, embaladinho, bonitinho, com uma mensagem: Jesus te ama. Ela foi para a internet, essa pessoa, irmãos, e botou a boca no trombone digitando, porque na internet todo mundo é machão. Descascou o restaurante, a pessoa que escreveu, porque recebeu um Jesus te ama. Sabe o que o mundo não entende? Por que eles ficam ofendidos, irmãos? Esta simples demonstração de compaixão, irmãos, de afeto, de carinho, é isso que é para o crente. Amor. Para o crente, pregar o evangelho, compartilhar a mensagem, é amor. O mundo pode encarar com ofensa, irmãos, mas a nossa motivação é amor ao próximo. Sabe por quê, irmãos? Porque você recebeu uma mensagem que te salvou, que você estava indo para o abismo e ela te tirou de lá. A mensagem que te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do Amado. Esta é a tua mensagem. É amor ao próximo, sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos nos conformar com vidas ao nosso redor, indo para o inferno, enquanto nós ficamos indiferentes. Se você estivesse num lugar alto e alguma pessoa corresse em direção ao fim do prédio, digamos assim, você estivesse num prédio, a pessoa corre em direção à ponta do precipício do prédio,
e o perigo de cair está grande, o que você faria? O que você faria, irmãos? Você gritaria, você faria alguma coisa para impedir. É isto que o Evangelho representa, irmãos. Compaixão, amor. Tem pessoas caindo no precipício todos os dias, irmãos, que poderiam ter sido alcançados pela mensagem do Evangelho. Entristece o coração, irmãos, muitas vezes receber notícias de que pessoas faleceram, perderam a vida em acidentes, ou foram assassinadas, e a gente pensa, meu Deus, eu poderia ter feito alguma coisa. Só que o passado fica para trás, irmãos, o ser fica para trás. É hora de avançar, e essa deve ser a nossa motivação. Tenha isso em mente. É necessário compartilhar o amor com o próximo. Amém? Outra motivação, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia rapidinho. Em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Terceira motivação correta para a qual você deve pregar o Evangelho, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, a gente vai ler o verso 10. A terceira motivação, irmãos, repita assim comigo, apressar a volta de Jesus. Quando você prega o Evangelho, você está apressando a volta de Cristo. Amém? Olha o que Pedro diz, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando, repita comigo, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. O que Pedro nos ensina aqui, irmãos? Ele diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Como eu estava falando, irmãos, a questão da piedade aqui que Pedro está dizendo tem a ver com ter compaixão. Tem a ver com compaixão. Sabe, irmãos, uma coisa que a cruz nos ensina é muito forte, irmãos, porque Jesus, no alto da sua dor, a ponto de entregar o seu espírito, ele olha para as pessoas e diz, Pai, perdoa-os. Compaixão, isso é viver em piedade, irmãos, compaixão pelo sofrimento do próximo. Nós estamos falando aqui de vida eterna. Quando você prega o Evangelho, você apressa a volta de Jesus, porque é necessário que a mensagem seja pregada para que Jesus venha. No quesito salvação, isso é importante, irmãos. Mas, enquanto isso nós estamos esperando, como Pedro diz aqui, quantas pessoas, irmãos, poderiam ter sua vida transformada com a mensagem do Evangelho, mas continuam vivendo em sofrimento, em decepção, em frustração, porque ninguém prega. Quantas pessoas poderiam ter a sua vida, irmãos, mudada por causa da mensagem? Quem conhece aqui a história de Obed-Edom, irmãos? Quando Davi foi buscar a arca, buscou da maneira errada, para trazer de volta a Jerusalém. Ele vai buscar da forma errada, irmãos. E ele tem que parar no meio do caminho por algumas situações. Então eles tiveram que colocar a arca da aliança na casa de Obed-Edom. Até que, de alguma forma, eles pudessem levar a arca da aliança de volta para casa. E a Bíblia diz, irmãos, que a arca da aliança ficou algum tempo na casa de Obed-Edom. E quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom, a vida dele foi transformada. Tudo floresceu, tudo frutificou. O Evangelho tem este poder, irmãos, e nós não devemos nos afastar dessa mensagem também. De transformar, de restaurar, de alinhar vidas, irmãos, de transformar histórias, de fazer tudo novo, novas criaturas, novas vidas, novos relacionamentos.
Quantas vidas Deus transformou através da mensagem do Evangelho, que tinham vidas desgraçadas, irmãos. E hoje estão bem. Como canta Gerson e Rufino, acho. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, o coração quebrado, Jesus consertou. Sabe, irmãos, nós não devemos nos conformar com pessoas à nossa volta, irmãos. Não espere ir para outro lado do mundo, comece agora. Se você for bênção de Deus, maravilha, tem aqui o meu apoio, mas comece ao seu redor. Tem pessoas que precisam de transformação em suas vidas. Isso é geracional, irmãos. Quando você salva um casal, você salva o filho das crianças. Por quê? Porque Jesus entra na vida deles, eles vão colocar Jesus no coração das crianças. E aí os netos e os bisnetos, você precisa dar glória a Deus por isso, irmãos. Eu estou meio surdo desse lado aqui, eu não escuto nada. Nós precisamos nos... Não descanse, irmãos. Não descanse. Não descanse. Mais uma motivação, irmãos, para pregarmos, uma motivação correta, que é a recompensa. Amém? Repita comigo, recompensa para quem compartilhar. Multiplicação. Você precisa multiplicar. Era uma ordem lá no Jardim do Éden. Multiplique-se, encham a terra. Nós precisamos multiplicar. Lembre-se da parábola dos talentos, Mateus 25, irmãos. Jesus conta essa parábola e diz, um senhor chega aos seus servos, distribui talentos para eles. A um ele dá 5, a outro ele dá 3, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. Depois de um tempo ele volta para cobrar. Para cobrar. Aqueles que multiplicaram, ele dobra o benefício. Ele recompensa. Ele diz, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que tinha recebido só 1, irmãos, a menor parcela, a Bíblia diz, Jesus conta na parábola que ele escondeu porque teve medo. E quando o Senhor voltou, irmãos, e viu toda aquela incapacidade, toda aquela negligência, ele diz, servo mau e negligente, você não foi fiel no pouco. Agora você vai para um lugar de choro e ranger de dentes. Se você quer receber a recompensa, irmãos, da multiplicação, você precisa multiplicar. Aquele que escondeu e negligenciou a ordem de multiplicar, irmãos, ele foi castigado pelo Senhor. Além disso, irmãos, essa parábola dos talentos, ela nos mostra algumas coisas. Primeiro, todos nós podemos multiplicar, irmãos. Todos nós podemos. Não se esconda atrás das suas limitações. Não seja intimidado. Você pode multiplicar. Sabe por quê? Porque você recebeu capacitação para isso. Foi o que Jesus disse. Vocês receberão poder para ser as minhas testemunhas. Todos nós podemos multiplicar. Seja fiel no pouco. Ah, mas pastor, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Lembre-se, irmãos, leia o livro de Atos, vai te ajudar nesse sentido. Pedro e João eram pessoas iletradas. Diante das autoridades eles se impressionavam, mas esses homens são iletrados, eles não têm cultura, eles são pescadores. Como que eles falam com tanta ousadia? Sabe por quê? Jesus tinha prometido a eles que o Espírito Santo ia adiante às autoridades e colocaria palavras nas bocas deles. Todas as vezes que eles abriam a boca para pregar o Evangelho, o Espírito Santo estaria com eles, os capacitando, os enchendo de coragem, de ousadia, de disposição.
Não seja, meu irmão, paralisado pelo medo de pregar. Não seja intimidado. Repita assim comigo: timidez é diferente de intimidação. Eu sou tímido, irmãos. Se você conversar comigo durante a semana, você vai perceber uma coisa: eu sou bem introspectivo, muito tímido, de poucas palavras. A Brenda sabe disso. Mas você não precisa ser intimidado por Satanás, irmãos. Não deixe que o diabo coloque coisas na sua mente do tipo: você não é capaz de pregar, você não sabe falar muito bem. Não! Você pode tocar as pessoas as quais Deus vai te usar para tocar. Do seu jeito, da sua forma, crendo que a mensagem é verdadeira, ela é poderosa e o Espírito Santo está com você. Amém? Deixa eu ver onde eu parei. Para encerrar, irmãos, eu quero falar um pouco de motivações incorretas, bem rapidinho. Eu falei das motivações corretas para pregar, motivações incorretas para pregar, irmãos, que também é possível. Primeiro, irmãos, alívio moral, desencargo de consciência. Não faça por isso. Nós não devemos pregar o Evangelho para aliviar a nossa consciência. Da mesma forma como nós fazemos caridade, irmãos. Há um certo tipo de caridade que muitas vezes ajuda mais quem está fazendo do que aquele que era para receber a caridade. Nós não podemos transformar a pregação do Evangelho em algo sobre nós, irmãos. Não é sobre nós, é sobre o avanço do reino de Deus, porque Ele é o maior interessado no avanço da mensagem. Amém? Nós não devemos pregar o Evangelho, irmãos, apenas para tirar da consciência aquela coisa: eu preciso fazer. Eu preciso obedecer essa ordem. Eu preciso ficar bem, eu preciso ficar de boa comigo mesmo. Sabe, irmãos, tem uma coisa interessante a respeito de pregar o Evangelho. O sentir-se bem fazendo o que é bom, fazendo o que é correto, nem sempre faz sentido no evangelismo. Porque muitas vezes, irmãos, ao evangelizar, nós encontramos situações tão complexas nas pessoas, que a gente fica ainda mais sobrecarregado. Então, irmão, se você pensa em pregar o Evangelho para se sentir bem, meu irmão, eu tenho uma notícia para você. Não é tão simples assim. Porque muitas vezes você vai pregar a pessoas que estão com situações terríveis em suas vidas. E você vai ficar ainda mais sobrecarregado. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque levar a luz aonde há trevas é uma batalha. Evangelizar é uma batalha porque você está indo com uma tocha de Deus em lugares onde só há breu, onde só há escuridão. É claro, em lugares assim você será o inimigo. A luz é inimiga das trevas, irmãos. Elas não compactuam, elas não sobrevivem no mesmo ambiente. Pregar o Evangelho é uma batalha. Alívio moral, desencargo de consciência, fazer para se sentir bem, não funciona, irmãos. Amém? Outra coisa, outra motivação incorreta, irmãos. Sensação de superioridade. Eu já vi muito disso, irmãos. Sensação de superioridade por fazer mais do que a obrigação. É muito triste isso, irmãos. Pessoas que arrogam para si uma posição porque pregam o Evangelho. Motivação incorreta. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Era assim que ele pregava o Evangelho. Ele era ríspido em muitos momentos, ousado, corajoso. Mas ele era muito humilde, irmãos. Nós não devemos nos sentir superiores, irmãos. Sabe por quê? Porque pregar o Evangelho deve ser feito com amor, irmãos. A mensagem é maior do que o mensageiro. Amém? A mensagem do Evangelho é maior do que o mensageiro neste caso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós também não éramos nada quando alguém pregou para nós.
E nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? A última questão, irmãos. Eu falei da recompensa na motivação correta. Mas muitas vezes, irmãos, ficar pensando somente no galardão, na recompensa, é uma motivação incorreta. Nós não devemos fazer dessa forma, irmãos. Pensando somente no galardão. Sabe que quando eu era pequeno, irmãos, como eu cresci dentro da igreja, eu já vi de tudo. Se falava muito, irmãos, que quantas pessoas tu ganhava para Jesus, era uma pedrinha na tua coroa. Quem já ouviu isso? As pessoas ficaram alucinadas, irmãos. Por quê? Por isso nós devemos sondar o coração, irmãos. Queriam chegar lá no céu e ter as coroas mais bonitas. Ninguém vai ganhar de Paulo, irmãos. Não tem como. Pense em Billy Graham. Ele já pegou para bilhões de pessoas antes de morrer. Bilhões, irmãos. Não é uma corrida, irmãos, para quem vai ganhar mais o prêmio maior lá em cima, não é isso. E eu via isso muito quando era pequeno, irmãos. A motivação era encher a coroa de pedrinhas para ser o maior. Perigoso. É perigoso. Algumas pessoas, irmãos, pregavam o evangelho para não ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Se é um mandamento, eu tenho que ir lá fazer. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Irmãos, tem um momento da nossa caminhada, da sua caminhada com Deus, em que você vai crescendo e você vai amadurecendo. Que esta questão, eu não quero ir para o inferno, precisa ser destruída. Você precisa crescer. No sentido de que um dia você precisa entender, irmãos, que você foi salvo para se relacionar com Deus. Não apenas para não ir para o inferno. Não ir para o inferno, irmãos, é só o começo. Amém? A partir do momento que você foi salvo, você foi chamado de filho e herdeiro de Deus. Isso é muito, muito mais impactante de que apenas não ir para o inferno. Você está entendendo isso, irmãos? Então essas não devem ser as motivações, irmãos, os objetivos. Nós não devemos encarar o evangelismo, irmãos, o fazer missão, o pregar o evangelho, apenas como se fosse uma meta de venda numa empresa. Muitas vezes é assim. Tem que bater a meta. Tem que batizar tantas pessoas por ano. Eu já ouvi coisas assim, irmãos, dentro da igreja. Tem que bater a meta de batismos por ano para mostrar que você está fazendo a igreja crescer. Essa não deve ser uma motivação. Amém? Por quê, irmãos? Porque na empresa, quando você não bate a meta, você é demitido. É? É ou não é? Estou mentindo? Não estou. No reino de Deus não é assim, irmãos. Essa não deve ser uma motivação. Amém? Para encerrar. Nossa maior motivação nisso tudo, irmãos. Obedecer a Deus e amar o próximo. E a terceira, a principal talvez. Apressar a volta de Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui, esperando o grande dia. Amém? E, irmãos, nós devemos ter o sentimento de que se eu quero estar lá, eu preciso querer que outras pessoas estejam também. Amém? Porque é isto, irmãos, que mostra se você realmente quer ser salvo. Quando você está disposto a ser um instrumento para a salvação. Aí você está dizendo a Deus e ao mundo: eu realmente quero ser salvo. Eu realmente entendi a salvação. Eu realmente entendi os benefícios. E eu quero fazer parte disso. Eu quero retribuir. Eu quero me esforçar, eu quero me dispor para isso. Em nome de Jesus. Amém? Tendo em mente sempre, irmãos, que a salvação é pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus. E se Deus é o maior interessado em salvar, irmãos, não há montanha que Ele não possa mover em prol do mensageiro. Amém? Se coloque de pé.